Olá pessoal, eu sou a Grace Kelly e vamos conferir a previsão do tempo para São Paulo na semana de 24 a 30 de novembro e depois teremos uma palavra de Deus para a sua vida. No dia 24 de novembro teremos um dia parcialmente nublado com temperaturas variando entre 15 graus e 23 graus. No dia seguinte, 25 de novembro, as temperaturas continuam altas com máximas de 28 graus e mínimas de 17 graus com o céu ensolarado. Nos dias 26 e 27 de novembro, as nuvens voltam a aparecer, deixando um dia parcialmente nublado, com temperaturas máximas de 32 graus e mínimas de 20 graus. No dia 28 de novembro, com máximas de 32 graus e mínimas de 22 graus, há a possibilidade de tempestade no período da tarde. No dia 29 de novembro, as temperaturas se mantêm estáveis, com máximas de 28 graus e mínimas de 19 graus, com possibilidade de chuva e chuva com trovoadas no período da noite. Para fechar o mês, o dia 30 de novembro será de chuva e teremos temperaturas em torno de 26 graus a máxima e a mínima de 18 graus. Os dados foram obtidos no site da weather.com no dia 22 de novembro. Então se prepare para uma semana de variações entre dias ensolarados, nublados e chuvosos. E como está o seu tempo com Deus? Na previsão de hoje, vimos que teremos uma semana com possibilidades diversas, desde sol até tempestades. Essas diferenças também existem na casa de Deus. Nem todos que estão lá dentro se reunindo, comemorando ou cultuando estão de fato tendo uma vida de obediência e que agrada a Deus. O texto de 1 Samuel 2, 12 a 21 nos ajuda a compreender melhor o que eu quero dizer. Neste relato tem 3 tipos de pessoas diferentes. Todas elas estão conectadas com a casa de Deus. Todavia, somente algumas que de verdade obedecem a Deus. Primeiro, temos os filhos de Eli. Ele era um sacerdote e atualmente poderíamos dizer que ele seria como um pastor, ou um apóstolo, um discípulo. Seus filhos cresceram lá dentro e foram preparados para fazer o mesmo serviço do pai, que era receber os sacrifícios e as ofertas que as pessoas levavam a Deus. Mas, infelizmente, eles executavam o serviço roubando a Deus, pois comiam e tomavam para si as ofertas do povo. Então, seu pecado era desprezível diante de Deus. Segundo, temos Samuel, que era uma criança que foi entregue por sua mãe para crescer no templo. A oferta dela foi seu próprio filho, e esta criança, já desde pequena, cresceu ministrando a palavra de Deus e aprendendo a vontade de Deus. Samuel era obediente a Deus e aos seus responsáveis. Após crescer, vemos que Samuel não questiona que a sua mãe entregou ele ao templo, então ele teve uma profissão que ele não escolheu, ele não questiona isso, mas ele executa com excelência. Terceiro, Ana, a mãe de Samuel. Esta não estava na igreja todos os dias, ela ia anualmente. E ela confiava tanto em Deus que ela entregou o seu bem mais precioso, que era o seu filho, e ela não via ele com frequência, ela não viu ele crescendo e se desenvolvendo, mas ela tinha confiança de que Deus estava provendo tudo o que ele precisava. Então, qual desses é mais semelhante na sua vida e a sua comunhão com Deus? Para você que acha que pessoas que estão todos os domingos na igreja não amam ou não obedecem a Deus, esse engano acaba de cair por terra, pois Ana nos mostra que é possível temer a Deus, andar em santidade e fé, mesmo não estando todos os dias ou todos os finais de semana na casa de Deus. Já os que acreditam que aqueles que estão diariamente na igreja têm um bom caráter, os filhos de Eli nos deixa claro que nem sempre. Então não se decepcione se o filho do pastor, do diácono ou aquele que você acha que tinha que dar bom exemplo, pecar. Cuidado também para que você não peque. Então apenas ore por essas pessoas para que elas se convertam enquanto há tempo. Mas também temos aqueles que crescem na casa de Deus, mesmo não sendo filhos de pastor ou de qualquer liderança, mas obedecem às escrituras e orientações sobre como agradar a Deus e são pessoas abençoadas e que abençoam a vida daqueles ao seu redor ao ministrar a palavra. Observe e aprenda que não há uma regra. Não é possível confiar em todos os cristãos só porque são cristãos, ou porque frequentam regularmente a igreja ou as atividades que ela propõe. Portanto, ore pedindo sabedoria e discernimento, para que você tome decisões assertivas sobre com quem fazer amizade, com quem conversar, servir e colaborar.
Vivemos tempos de engano e precisamos ser prudentes e separados, porque a palavra de Deus nos adverte para nós não perdermos a nossa coroa. Isso significa não perder o que é precioso, principalmente para Deus. E essa questão preciosa é a relação que você tem com Ele. Então, o verdadeiro valor é você focar em Deus. Essas pessoas, elas podem te contaminar e te levar a uma condição de desprezo em relação às coisas de Deus, ou contribuir para que você murmure e aí você vai focar no pecado e vai deixar de adorar e louvar a Deus. Ame o próximo, mas não se deixe enganar e nem desanime na fé de Jesus Cristo, quando você ver o pecado daqueles outros que estão ao seu redor. Busque andar em santidade e que o seu exemplo seja Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, conheceu as nossas dores e venceu o pecado. Então você deve olhar para ele. Então, esteja aqui conosco todos os domingos, faça sua inscrição. Muito obrigada pela sua atenção. Um forte abraço. Tchau, tchau.